Olá, minha gente. Estamos aqui mais uma vez, né? Nosso segundo encontro, nossa segunda aula, né? Dando continuidade ao assunto que foi tratado na unidade um, né? Que foi o nosso movimento harmônico simples. Hoje nós iremos ver, né, um videozinho sobre exatamente os dois sistemas mais utilizados para exemplificar o nosso MHS, né? Então, dando a continuidade à nossa aula que nós começamos na semana passada, agora aqui nós iremos analisar, né, o nosso movimento harmônico simples. De que forma? A partir do oscilador massa-mola e no nosso pêndulo simples, ok? Para isso, eu montei esses slidezinhos bem rápidos aqui para que vocês possam acompanhar e vocês têm condições de acessar lá na unidade, né? Na unidade 2 de aula, o arquivo que eu vou estar apresentando nesse vídeo, beleza? Então, vamos continuar lá com a nossa aula. Então, o que que nós temos que falar? Nós vamos falar da lei do MHS. O que que é a lei do MHS, né? Pegando lá o nosso oscilador massa-mola, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um elemento suspenso por uma mola. Essa mola ela vai ser deformada. Essa deformação, né, a gente sabe que ela pode ser representada pela lei de Hooke. Então, para que vocês possam acompanhar o meu raciocínio, então vamos pensar aqui, ó, a nossa lei de Hooke, ela está aqui, né? O que que a nossa lei de Hooke diz? Que a força é diretamente proporcional à deformação. O que que vai acontecer? Nessa relaçãozinha surge o conceito, né, de quem? Da nossa constante elástica. A nossa constante elástica é este casinho aqui. O que que vai acontecer? Esta força, ela vai ser responsável por restaurar ou tentar restaurar o movimento. Então, quando eu coloco o objeto em oscilação, lá no nosso NHS, no oscilador massa-mola, o que que vai acontecer? Esse objeto ele vai ficar subindo e descendo, subindo e descendo. Quando eu coloco ele subindo e descendo, que seria uma oscilação, nós temos o quê? A deformação sempre atuando, né, registrando uma força que vai tentar restaurar o movimento. Só que ela não vai conseguir parar no ponto zero, né? Por quê? Por causa da inércia. Então, ela vai continuar. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter, basicamente, a partir do meio, né? Uma deformação positiva e uma deformação negativa. Mas se nós formos analisar, né, essa deformação, ela é única. Se nós pegarmos a metade dessa deformação, nós chamamos ela de amplitude. Mas antes de nós chegarmos nessa parte, vamos pensar o seguinte: essa força restauradora, ela pode ser o quê? Definida pela segunda lei de Newton como massa vezes aceleração. Então, o que que nós vamos ter lá? Né? Que a nossa força elástica vai ser essa nossa força restauradora. Se nós pegarmos, né, a aceleração que está atuando ali naquela situaçãozinha, nós vamos ter ela como sendo a nossa frequência angular, né, vezes a deformação. Se nós fizermos a substituição lá na minha aceleração, nós vamos obter esta relaçãozinha aqui. O que que acontece? Essa relação, ela é muito semelhante à nossa lei de Hooke, onde o nosso x, ele está aqui, né? O nosso x, ele está aqui, e o nosso x também está aqui. O que que nós temos que pensar? Ou concluir que a constante elástica, ela poderá ser, né? Vamos dar uma apagadinha aqui. Tarará, tarará, tarará. Aqui, vamos pegar uma borrachinha. Aqui, uma borrachinha, e vão apagar, né? Isso aqui, porque isso aqui não tá legal. Aí, assim, feito. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, né, a nossa constante sendo representada agora por, né, um quê? Pela massa vezes o ômega ao quadrado. Sempre lembrando, né, que esse ômega ao quadrado, ele é quem, né? A nossa frequência angular. Então, essa constante aqui, né, essa constantezinha, ela vai representar, digamos assim, né, a constante elástica da mola. Se eu isolar a minha frequência angular, que é o meu ômega, eu vou ter, né, mais uma relação referente a este ômega. No caso, né, se nós pegarmos a definição, vamos só pegar aqui, vamos apagar tudo aqui para passar. Tcharam. Então, esse ômega, isolando ele, vai ficar exatamente o quê? Raiz de K sobre M. Lembrando que essa constantezinha aqui, né? Essa constante, ela é a nossa constante elástica da mola, ok? E aqui a massa que está pendurada.
né? Essa massa, ela pode ser substituída. Esse ômega nós definimos na aula passada também como, né, no caso, 2π sobre T ou, né, 2πf. Né? Então, o que que nós temos aqui? Nós podemos relacionar o período de oscilação desse sistema chamado oscilador massa-mola. O que que vai acontecer? O período, ele se relaciona com a massa, mas não de forma direta. Ele vai se relacionar com a raiz da massa. Da mesma forma que o período vai se relacionar com a constante elástica, mas de forma indireta. Só que o que que vai acontecer? É sempre dependendo da raiz. Então eu tenho que pensar, né? Eu tenho que pensar que o meu período é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. E eu também tenho que pensar que o meu período, né? Período é inversamente proporcional à raiz quadrada da constante elástica. Então, isso aqui é muito importante que vocês tenham em mente, né? Não é diretamente proporcional à massa, é diretamente proporcional à raiz quadrada da massa. Claro que se eu aumentar a massa, vai aumentar o meu período, né? A mola vai levar mais tempo para realizar uma oscilação. Em compensação, o que que nós vamos ter? Se nós aumentarmos essa constante, que é a dureza da mola, nós vamos estar fazendo o quê? Nós vamos estar dificultando essa deformação. Então, eu posso pensar que é uma relação inversa, ok? Continuando, né? Aqui. Tadã. Continuando, nós temos um exemplo aqui, né? Esse exemplo, ele está associado ao conceitinho de oscilador massa-mola. Então, o que que nós temos ali? Nós temos um corpo de 7 quilogramas pendurado na extremidade inferior de uma mola vertical presa a um suporte acima dela. O corpo é posto em oscilações verticais, que tem período de 2,6 segundos. Encontre a constante elástica da mola. Então, o que que eu tenho de informação, né? Isso é muito importante. Eu tenho a massa, né? Eu tenho a massa do meu sistema, que, nesse caso, 7 quilogramas. Então, sempre é importante, né, tirar esses dados. Então, a massa está aqui. Aí, a segunda informação que eu tenho é o meu período. Então, eu tenho o meu período aqui. Então, eu tenho que também anotar o meu período. O que que eu preciso lembrar? Que esse período, ele depende, né, da massa e da constante. De que jeito? A partir da relação do período, né, em relação à massa e à constante elástica. O que que ele quer? Ele quer exatamente a constante elástica. Se vocês forem ver, a constante elástica está dentro da raiz. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso, né, elevar ao quadrado em ambos os membros da minha igualdade. Então, eu vou pegar o meu período, elevar ao quadrado, e vou pegar todo este termo aqui, né, toda essa partezinha do outro lado da igualdade aqui, e vou elevar ao quadrado. Então, vai ficar o quê? 2 ao quadrado, π ao quadrado, e aí o que que vai acontecer? O elevar ao quadrado simplifica a minha raiz, sobrando então massa e constante. A minha constante, ela está dividindo desse lado. O que que ela vai fazer? Ela vai passar para o outro lado, multiplicando. E o meu período que estava multiplicando vai passar dividindo. Então, a minha constante vai ficar 4π ao quadrado, m sobre t ao quadrado. Bom, a massa eu já tenho, tá lá, 7 quilogramas. O período eu também já tenho, 2,6 segundos. Eu consigo, então, calcular a minha constante elástica, que neste caso vai dar aproximadamente 40,8 newton-metro. O que que significa essa constante? Se eu aplicar 40,8 newtons, ela vai deformar 1 metro. Beleza? Continuando na nossa situaçãozinha, eu tenho um segundo exemplo. Esse segundo exemplo, então, ele vai passar agora na tela para vocês. O que que eu tenho aqui? Eu tenho agora, de novo, um corpo com amplitude de 5,8 centímetros preso a certa mola horizontal com constante elástica de 1.800 Nm por metro.
calcular período, a frequência e a frequência angular, né, do movimento. Bom, ele me fornece o quê? Ele me fornece a a minha amplitude. O que que eu preciso lembrar mesmo que eu comentei lá no início, né? A amplitude seria o quê? Uma deformação positiva para cima, uma deformação positiva para negativa para baixo, ou o sinal aqui que é o que menos importa. Consequência, né? Nós temos que pensar que essa amplitude basicamente é a metade da deformação, né? Aqui nós temos a constante, só um pouquinho, aqui. Vamos fazer o tarará, aqui vamos devagar. Então, esse valor de 1.800 newton por metro é a constante elástica da mola. Então, o que que eu preciso? Eu preciso trabalhar com as informações que eu tenho. Então, a constante é 1.800 newton por metro, a amplitude é metade da deformação, então 2 vezes 5,8 centímetros, vai dar 11,6 centímetros que eu tenho que passar para metro. Por que que eu tenho que passar para metro? Porque aqui, ó, eu tenho metro na minha constante elástica, então eu tenho que cuidar das unidades. Continuando, o que que eu quero? Eu quero descobrir, né, o período, a frequência e a frequência angular. Mas se vocês lembrarem lá, eu preciso da massa, né? Então, para eu determinar essa massa, como é que vai funcionar? Eu sei que a força deformadora é Kx. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter Kx sendo igual ao meu peso. Então, se Kx é igual ao meu peso, eu posso isolar a minha massa, né? O G vai passar para o outro lado, dividindo. Então, eu vou ter o K vezes o X. Quem é o X? O X é a minha deformação, que é o dobro da minha amplitude. Então, vai ser o K, 1.800, vezes a minha amplitude, vezes 2, ou seja, a minha deformação, dividido pelo G, que é 10. Né? Vamos usar o G sempre igual a 10. O que que vai acontecer? Nós vamos descobrir que a massa que está pendurada nessa mola, ela tem 20,9 quilogramas. Então, né, aqui tem a informação importante, que é a minha massa. Continuando, né? Continuando. O que que nós vamos ter? Então, agora, já que eu tenho a massa, eu tenho a constante, eu posso calcular o período. Nesse caso, o meu período vai ser feito, né, a raiz quadrada da massa dividido pela constante. Então, a massa 20,9, a constante 1.800 vezes 2π, eu vou ter o meu tempo aproximadamente. Tá, gente? Sempre aproximadamente. Isso é uma coisa que tem que ser tomado cuidado. Uma casa, 2 casas depois da vírgula é suficiente. Então, descobri, né? Descobri o meu período, que é a minha primeira pergunta. Bom, se eu sei o período, automaticamente eu posso pensar na minha frequência. Frequência é o inverso do período. Então, o que que vai acontecer? Eu vou ter aqui que a minha frequência vai ser 1 sobre o período eu descobri que é 0,7, eu vou ter a minha frequência de novo, aproximadamente, né, 1,43 Hz, né? Por que Hertz? Exatamente porque eu cheguei no meu período em segundos. Tá faltando alguma coisa? Claro, tá faltando a frequência angular. Embora a frequência angular ela tenha o nome frequência na frente, ela é diferente da minha frequência, né? Então, o que que eu tenho que lembrar? Tá faltando o ômega. Eu preciso, então, calcular este ômega. O que que nós vimos? Que o nosso ômega era 2π sobre período. 2π é uma constante. O período eu descobri. Então, eu vou chegar aqui e uma coisinha que eu já verifiquei aqui, ó, no material, né? Espero que lá para vocês também esteja. Isso aqui é radianos por segundo, né? Radiano por segundo. Ficou faltando aqui no materialzinho para que vocês possam, né, lembrar. Então, a unidade do ômega é radianos por segundo. Quem é o ômega? A nossa frequência angular, que é a nossa última pergunta. Certo? Então, aqui está a resoluçãozinha de todo o exemplo número 2. Terminando essa partezinha, a gente vai falar do nosso segundo sistema. O nosso segundo sistema é o nosso pêndulo simples. O pêndulo simples basicamente é o quê? Um barbante com uma massa, toda ela na sua extremidade. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter, né, o pêndulo simples como, por exemplo, sendo um fio de pluma.
né? Que a gente mede lá para ver se a parede está na vertical, se a parede que foi construída ela está, né, de forma vertical. Então, o fio de prumo, basicamente, é um pêndulo simples. Claro que lá a função dele não é essa, né? A função dele lá é verificar a verticalidade. Aqui, no caso, né, nós temos esse sistema que é composto por uma massa e suspensa por um barbante ou por um fio. Esse fio ele é considerado ideal, portanto, ele é inextensível. E aí, o que que nós podemos também dizer? Que o pêndulo simples é chamado de simples porque a massa está concentrada toda na sua extremidade. Se vocês forem ver, nós vamos ter, né, ele oscilando. Então, ele vai fazer, no caso, uma ida, né? Uma ida para lá, certo? Ele faz uma ida e uma volta. Então, vamos fazer aqui, ó. E uma volta, né? Então, ele vai voltar. Ele faz esse movimento de ida e volta. De novo, nós temos o quê? Nós temos a oscilação. O que que nós temos que fazer? Como ele é um exemplo clássico de MHS, determinar o seu período. Para que a gente possa fazer a determinação desse período, a gente precisa analisar as componentes das forças que atuam nesse meu pêndulo simples. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho um esquema dessas forças, né? Então, esse objeto aqui, essa massa, ela vai ter, opa, volta aqui, né? Ela vai ter um peso que é sempre vertical para baixo. Lembrando que esse peso, né? Esse peso ele é determinado fazendo M vezes G, certo? Então é muito importante que vocês se lembrem disso. E o que que vai acontecer? Eu vou decompor este peso, né, em duas forças, uma força tangencial e uma força, né, radial. Radial em que sentido? Ela vai ser radial porque ela vai estar na mesma direção do fio, ó. E essa força eu chamo de PY. Essa força, PY, ela tem a função de anular a tensão que existe na corda. Só que se nós formos observar, a outra componente, que é Px, ela vai ter a função de restauradora. Se ela tem a função de restauradora, eu chego exatamente na mesma situação do nosso oscilador massa-mola, né? E aí o que que vai acontecer? No caso, nós teremos que trabalhar com Px, né? Nós temos que trabalhar com Px. E esse Px é que vai ser responsável. Quem é o Px? O meu Px, ele vai ser, né, o peso vezes o seno do ângulo. Tá aqui, ó, tá? Que nós chamamos de componente tangencial. Como é que eu sei que ele é, né, o seno? Ele vai estar oposto ao ângulo, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu vou ter ele nesta mesma situaçãozinha aqui de baixo, ó, onde está o meu verdinho. Então, ele está oposto. Então, o que que vai acontecer? Ele vai ser o meu cateto oposto. Portanto, o cateto oposto vai trabalhar com a função seno. Certo? Então, quem é que vai me restaurar? O peso. Lembram lá do início que eu disse que força resultante é igual a massa da aceleração? Então, agora, essa força resultante vai ser exatamente quem? Vai ser a nossa força peso, só que a componente tangencial. Seguindo nosso raciocínio, né? Pode pensar da seguinte forma. Então, a força restauradora não vai ser proporcional, né? Vamos botar aqui só um pouquinho. Ela não vai ser proporcional ao deslocamento, e sim ao ângulo. Então, o que que vai acontecer? Eu tenho que pensar que esse ângulo ele tem que ser muito pequeno. E aí existe uma propriedade muito interessante. Quando nós usamos ângulos muito pequenos, que é o caso aqui de 0,1, né? Nós vamos poder pensar que o seno desse ângulo é igual a o ângulo. Só que nós não podemos esquecer que este ângulo está em radianos. Se ele não estiver em radianos, isso não funciona. Então, o que que vai acontecer? Se eu pegar lá, por exemplo, vamos compartilhar. Espera só um pouquinho. Eu vou abrir uma calculadora aqui só para mostrar para vocês a história do seno que eu estou querendo dizer. Vou compartilhar a calculadora. Tcharam, vamos compartilhar aqui. Onde é que está? Aqui.
isso aqui. Compartilhei a minha calculadora. Só para vocês terem uma noçãozinha do que eu estou querendo dizer. Então, por exemplo, né? Tem a minha calculadora agora aqui, ó. Ela tem que estar em radianos. Então, eu vou escolher. É aqui, desculpe. Aqui, lá. Hum. Então, aqui, lá. Aí, ó, o radiano é o número 4. Então, eu vou botar lá, ó. Agora, a minha calculadora está em radiano. Vejam que se eu tirar o seno de 90, né? Ele não vai ser igual a 1, ó. Opa, tem que botar a função primeiro. Então, seno de 90, vejam que ele não vai ser igual a 1. Por quê? Porque esse 90, ele pensa que, a calculadora pensa que está em radianos. Agora, se eu colocar, né, o seno de π, seno de 180, vocês vão ver que vai dar zero. Meu π está aqui, né? Segunda função, π e igual. Vejo que dá zero. Por quê? Porque a minha calculadora está, né, em radianos. Vamos escolher um ângulo bem pequenininho. Seno de 0,01. Vejam que, né, é um ângulo pequeno, em radianos. Se eu tirar o seno, igual, olha só, deu 9,999. Por quê? Porque o número é muito pequenininho. Vejam se eu somar mais um, ó, vai ficar 1,009, que é aproximadamente 0,01. Vamos escolher outro ângulo, né? Vamos botar 0,1. Pegar um ângulo, né, um pouquinho maior, 0,1. Vejam que ele tende a 0,9, olha lá, ó. 0,0999, que é aproximadamente 1. Então, o que que eu posso pensar? Eu posso pensar que toda vez que eu estiver, né, trabalhando com ângulos pequenos, né, o seno do ângulo vai ser aproximadamente o ângulo. Então, o que que eu posso pensar? Px é mg seno de θ. Seno de θ, eu disse que é aproximadamente θ. Quem é o θ nessa situação? O θ nessa situaçãozinha, ele vai ser, né, Δx dividido pelo comprimento do fio. Então, vai ficar mg θ, no lugar de θ eu vou colocar Δx dividido pelo comprimento. Logo, eu posso escrever mg sobre L e isolar o Δx. O que que significa isso, gente? Significa dizer que, de novo, eu vou ter a relação do Px com a força elástica. Força elástica é a constante vezes a deformação. Se vocês observarem nesta situaçãozinha, né, a deformação é o meu Δx e aqui está o meu K, ó. Ou seja, a constante elástica, né, desta situação agora pode ser representada por mg sobre L. Dando continuidade ao raciocínio, nós vamos dizer então que o K vai ser mg sobre L. Se nós substituirmos lá na situaçãozinha do meu pêndulo, no lugar do K, eu vou ter mg sobre L. Estou vendo aqui, ó, mg sobre L. Como é que a gente faz? Né? A gente vai só fazer assim, tararã, fechar. Então, a gente vai copiar o primeiro, M, e multiplicar o segundo invertido. Consequência, as massas irão se simplificar, né? Então, eu simplifico a massa aqui com aquela massa lá de baixo. Vai sobrar quem? O comprimento L pelo G, que é a aceleração da gravidade. Ou seja, o meu período de um meu pêndulo simples vai ficar desse jeito. Muito semelhante ao período do oscilador massa-mola. O que que nós podemos dizer? Que aqui, de novo, né? O período, ele vai ser diretamente proporcional a quem? Diretamente proporcional. O período é diretamente proporcional. Opa, proporcional a raiz quadrada de L e inversamente proporcional, né, a raiz quadrada de G. Quem é G? Da aceleração gravitacional. Ou seja, o pensamento é muito
parecido, né? Muito parecido com a situaçãozinha do oscilador massa-mola. Mas, ao invés de ser massa e constante elástica, é o comprimento do meu pêndulo e a aceleração gravitacional. O pêndulo simples, ele pode servir de relógio, né? Então, se eu sei exatamente o comprimento do meu fio, eu tenho condições de saber o tempo que leva para uma oscilação, eu vou verificar exatamente, né, a possibilidade de ter um relógio. Uma coisa muito importante aqui é exatamente o quê, né? Vocês viram que eu não falei da amplitude, né? Nem o oscilador massa-mola e nem o pêndulo simples dependem da amplitude. Isso é muito importante salientar, certo? Claro que eu vou sempre pegar ângulos pequenos, né? Ângulos pequenos. Então, no caso lá, eu vou pegar também deformações pequenas. Por quê? Porque eu estou tratando de um movimento que, teoricamente, ele é o quê? Ele é ideal, certo? Para a gente finalizar, eu tenho então dois exemplos, né? Dois exemplos aqui. Então, como é que vai ser? O pêndulo simples, né? Se o período de pêndulo simples, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Tadã. Ele não me deixou ler ali, mas tudo bem. Vamos fazer para baixo. Aí. Então, se o período de um pêndulo de 70 centímetros for de 1,68 segundos, qual o valor de G no local? Vejam que o pensamento é o mesmo, né? Como assim? O pensamento é comprimento, 70 centímetros, passa para metros. O meu período, 1,68. O que vai acontecer agora? Eu tenho que descobrir o meu G. Para eu fazer isso, o que eu preciso? Eu preciso o meu período de um pêndulo simples. E aí, vou isolar o G. Como é que a gente fez para isolar? Lembra uma constante? Eleva ao quadrado os dois lados, correto? Aí a raiz vai ser simplificada. Vou isolar o meu G, né? O G passa multiplicando e o T ao quadrado, que é o meu período, passa dividindo. Então, eu vou ter o meu G sendo calculado desta forma. Substituindo os valores, eu vou ter o meu G a aproximadamente 9,78 metros por segundo ao quadrado. Sim, esse foi o primeiro exemplo. O segundo exemplo, mesmo esquema, né? Então, olha lá, ó, calcular o comprimento de um pêndulo simples, cujo período é de 5 segundos, num ponto em que o G é igual a 10 metros. Então, de novo, agora eu quero o quê? Eu quero o meu comprimento. Então, o período é 5 segundos, o G vale 10 metros por segundo ao quadrado, o período de um pêndulo simples é 2π raiz de L sobre G, isolando, fazendo o mesmo esquema, eleva ao quadrado de ambos os lados, simplifica a raiz, e agora eu vou isolar o L. O G está dividindo, ele vai passar para lá multiplicando, e esses 4π ao quadrado aqui vão passar dividindo. Então, isso vai ser, isso vai ser t ao quadrado, g, né, sobre 4π ao quadrado. Substituindo, a gente vai chegar no comprimento de 6,34. Então, aqui fica a nossa aulinha de hoje, para que vocês possam estudar e poder, né, responder de novo a nova atividade dessa aulinha. Lá eu vou deixar um vídeo explicando como vai ser a postagem dessa nova aula, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Até mais, tchau, tchau.